baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Olá, meu nome é Meire Sakamoto, eu sou meteorologista da FUNSEMI. Eu estudei na Universidade de São Paulo, Nós temos um curso de graduação lá e em algumas outras unidades aqui do Brasil. O trabalho do meteorologista é analisar as condições atmosféricas e, a partir disso, a partir também de dados de oceanográficos, inclusive a parte de computação, a gente tem modelos numéricos de previsão de tempo e de clima, então a partir de todas essas informações a gente faz uma parte que é a mais conhecida do público de um modo geral, que é a previsão de tempo e a previsão de clima aqui no Nordeste. Quando a gente fala de previsão de tempo, a gente está falando da previsão de algumas horas ou a previsão para o dia seguinte. Como é que vai estar o tempo? Vai chover, vai ter sol, vai estar quente, vai estar frio. E a previsão climática, a gente vai estar falando da previsão de um período mais longo. Aqui no Nordeste, precisamente no estado do Ceará, o clima ele é dividido numa estação mais chuvosa e numa estação seca, sem chuvas. A estação chuvosa é concentrada nos 4 meses de fevereiro a maio. É por isso que a gente ouve muito falar quadra chuvosa. E o trabalho nosso nesse momento é justamente falar sobre como vai ser a qualidade das chuvas durante essa quadra chuvosa, ou seja, do período de fevereiro a maio. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. As principais funções do meteorologista são realizar a previsão de tempo e a previsão de clima. Como eu disse, a gente acaba fazendo isso baseado nos dados que são coletados na natureza. Existem muitos instrumentos utilizados para isso. Um dos mais conhecidos é o pluviômetro, que coleta os dados da chuva, a chuva que vem ocorrendo, por exemplo, num dia como hoje em Fortaleza, que a gente está embaixo de chuva. E existem também informações vindas de satélites meteorológicos, onde a gente pode verificar como estão as nuvens numa área muito grande. No Nordeste, aqui no Ceará em particular, a gente instalou em 2011 um radar meteorológico. Esse é um outro equipamento que a gente tem utilizado ao longo do nosso dia de trabalho para verificar onde as chuvas estão ocorrendo. Então, as nossas principais funções são essas: análise das condições atuais, a previsão para o futuro, previsão de tempo e previsão de clima. Tudo isso acaba contribuindo no trabalho de diversos setores. O setor da agricultura, por exemplo, usa essa informação para saber quando pode plantar ou se precisa irrigar ou não. O setor de recursos hídricos também utiliza essa informação para fazer o gerenciamento dos açudes. Então, eles, a partir dos nossos dados, podem saber se vai haver um maior acúmulo de água nos açudes ou não, ou se as perdas vão ser maiores por causa de uma maior evaporação. Chove chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emboroconga. O meteorologista ele tem um curso de graduação na universidade. Aqui no Nordeste, a gente tem um curso de graduação em Campina Grande, também em Alagoas. No Norte, nós temos curso em Belém do Pará. E descendo um pouquinho mais, a gente vai para o Rio de Janeiro, tem curso também de meteorologia. Em São Paulo, nós temos o curso da Universidade de São Paulo, que é o mais antigo do país, um dos mais conhecidos. Também no Rio Grande do Sul, nós temos curso de graduação em meteorologia em Pelotas. E acho que a gente está iniciando agora em Santa Maria também. Então, são alguns lugares do país que você pode estudar meteorologia.
todas aqui, elas são essenciais para garantir água para o nosso consumo, para o nosso dia a dia. Então, a importância do profissional meteorologista, no Nordeste em particular, é justamente isso, fazer esse acompanhamento, fazer a melhor previsão climática e, com isso, ajudar a sociedade no seu processo de tomada de decisão. E aí a gente fala não somente da questão do usuário da sociedade de um modo geral, no seu dia a dia, para saber se, por exemplo, leva ou não o guarda-chuva quando sai de casa, mas também das decisões mais governamentais, tanto do Estado como nos municípios. Um outro aspecto importante a mencionar é a questão dos eventos extremos de chuva, que a gente tem observado muito nesses últimos tempos, no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas mesmo aqui no Nordeste, períodos de chuva mais intensa podem provocar deslizamentos em encostas e os alagamentos, né, as enchentes que a gente observa principalmente nas cidades. O principal instrumento que a gente utiliza é o pluviômetro. No estado do Ceará, nós temos uma rede de pluviômetros de mais de 500 equipamentos. São equipamentos bastante simples, eles realizam a coleta dos dados de chuva num período de 24 horas. E esses dados são os dados que a gente tem colocado disponíveis na nossa página da internet. Nós temos também alguns equipamentos mais sofisticados, como estações meteorológicas automáticas. Essas estações coletam dados de chuva, de vento, de temperatura, de umidade relativa do ar e também de radiação e pressão atmosférica. Outros equipamentos mais sofisticados ainda são da área de sensoriamento remoto. No estado do Ceará, nós temos 2 radares meteorológicos que são operados pela FUNSEMI. Eles são basicamente para informar a chuva que está ocorrendo no momento, né? Informações que a gente chama de informação de tempo real. Permitem também que a gente faça o acompanhamento do deslocamento dessas áreas de chuva. Outro equipamento na área de sensoriamento remoto são os satélites meteorológicos. Os satélites meteorológicos, eles permitem identificar os diferentes tipos de nuvens que a gente tem, aí não só no Ceará, mas numa área mais vasta, como na América do Sul, e a partir dessas informações, desse acompanhamento das imagens, nós podemos verificar o tipo de sistema meteorológico atuante e daí fazer uma melhor previsão de tempo e de clima. Esses são os principais equipamentos utilizados pelo meteorologista do seu dia a dia. So here we are again on time, as you steal all the things I could have sworn were mine. Existe um mercado de trabalho em expansão para o meteorologista. Antigamente, a maior parte dele se concentrava nos órgãos governamentais. Então, a gente tinha gente no Instituto Nacional de Meteorologia, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e instituições como a FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Atualmente, nós temos observado uma expansão para empresas privadas. Então, existem empresas de consultoria, inclusive, que fazem trabalhos específicos para alguns setores. Por exemplo, os grandes agricultores, né, as grandes fazendas que a gente tem na região centro-oeste do país, costumam ter contratos com empresas de consultoria na área de meteorologia, fazendo um trabalho específico de previsão, monitoramento e previsão para a sua plantação. Isso já é bastante comum. Existem também algumas empresas que trabalham diretamente com as televisões. Se vocês prestarem atenção, em alguns canais de televisão que a gente vê a previsão de tempo, a gente tem lá mencionado o nome de uma empresa ou outra. Então, esses profissionais trabalham diretamente com as emissoras de TV, fornecendo a previsão no dia a dia, as condições do tempo, né? Trabalhos com rádio também. É um mercado em expansão. Existe um outro aspecto, não tão direto ligado à previsão, mas também com pesquisa. Meteorologistas podem trabalhar em pesquisa também na área de agricultura. Existem os agrometeorologistas, que são os mais especializados no uso da informação meteorológica na melhoria das questões agrícolas, talvez no desenvolvimento de
novas sementes ou no entendimento melhor de como é que o tempo e o clima estão mudando no país ou no mundo como um todo. Existe um outro aspecto falando de mudanças, né? Mudanças climáticas. São meteorologistas e climatologistas, como se fala, que atuam nessa área, analisando dados do tempo passado, tentando entender essas variações ao longo dos anos e como é que isso poderia impactar no nosso dia a dia, do recurso hídrico disponível, da quantidade de energia solar disponível, de mais ou menos sol, se você tem radiação ultravioleta ou não. Então, o campo do meteorologista é bastante amplo. A FUNSEMI é uma instituição estadual, então nós dependemos de concurso público para trabalhar aqui, né? É claro que existem algumas outras formas de você começar a ter um acesso às informações, aos trabalhos que são feitos aqui. Eu sei de pessoas que mandam currículos para o nosso setor de recursos humanos, esperando por oportunidades de estágio. Isso acontece de fato, mas o ingresso na FUNSEMI é através de concurso público. A FUNSEMI mantém uma página na internet que é bastante acessada, por sinal, que é o www.funsemi.br. Nessa página você vai ter a previsão de tempo para o dia, também o acompanhamento das chuvas que foram observadas. A gente também coloca disponível as imagens dos radares meteorológicos que nós temos disponível, então o usuário geral pode fazer esse acesso. Uma outra forma de divulgação que a FUNSEMI e algumas instituições têm investido é através dos smartphones e tablets. São formas novas que vão surgindo e que a gente vai incorporando no nosso dia a dia para melhorar a divulgação da informação meteorológica. Eu agradeço a vocês pela atenção, espero ter ajudado um pouco a esclarecer qual é a profissão, como é a profissão, o dia a dia do meteorologista.